E aí galera, bom dia. Essa vai ser mais uma aula do grupo PET Elétrica da UFBA. E nessa aula nós vamos falar sobre MRU, né? Continuar a parte de cinemática. Pois bem, o que é MRU, né? Para começarmos. MRU é a sigla, né? Uma sigla para indicar um dos tipos de movimentos que nós temos na física. Bem, essa sigla MRU quer dizer o quê? Quer dizer movimento, né? M de movimento, R de retilíneo e U de uniforme. Colocando tudo junto, movimento retilíneo uniforme. E o que é que quer dizer esse movimento retilíneo uniforme? Quer dizer que vai ser um movimento na física no qual a partícula, ou no corpo, vai sempre se mover em linha reta com a mesma velocidade, v constante. E o que implica, né, essa velocidade ser uma constante? Quer dizer que não importa o tempo ou o momento, né, que a gente analisar a velocidade dessa partícula, ela nunca vai mudar. Do início ao fim do movimento, a velocidade sempre vai ter um valor constante v, vai ser 10 metros por segundo, 1 km/h, qualquer um, mas sempre vai ser constante. Por ser constante, a gente pode ver essa equação aqui, coloquei na última aula, que se v for constante, isso quer dizer que se ΔS aumenta, ΔT também vai aumentar. Porque tem que manter a razão de proporcionalidade para o v continuar no mesmo valor, né? Se é constante, o v tem que possuir o mesmo valor. Não importa se o tempo aumenta ou se a distância aumenta, né? O deslocamento aumenta. E visto que se ΔS, né, o deslocamento aumenta, o tempo tem que aumentar, isso quer dizer que para qualquer intervalo de tempo, o corpo sempre vai percorrer a mesma distância. Ou seja, se o corpo no intervalo de ΔT igual a 5 segundos, percorrer uma distância de 20 metros, isso quer dizer que se quando ΔT for agora 10 segundos, isso quer dizer que o nosso ΔS agora vai ser uh, vai ser 40 metros. Quanto maior, se a gente aumentar o tempo, a gente necessariamente tem que aumentar o deslocamento desse corpo devido à propriedade da velocidade ser constante nesse movimento. Muito bem. Opa. Pronto. Beleza? Então, se a gente tem que a velocidade é constante, né? E essa fórmula vale, né? Essa fórmula aqui ainda vale. Isso quer dizer que a gente pode decompor um pouco mais essa fórmula para ficar ainda mais claro o que eu disse sobre se o tempo aumenta, a distância percorrida aumenta. Então, se a gente, em vez de fazer essa divisão aqui, a gente fizer algo do tipo ΔS, passar, né, o ΔT multiplicando para o outro lado da equação, temos V vezes ΔT. Na física, a gente geralmente indica o tempo inicial como zero. Então, a gente pode dizer que ΔS igual a V vezes tempo final, ou T apenas, né? Tempo final ou T. E se a gente tem esse T agora, a gente pode decompor então o outro lado da equação e a gente vai ficar S, ponto final,
menos ponto inicial, S menos SO, igual a V vezes T. E agora a gente tem essa equação nova, né? Que ela tem um nome específico que é equação horária da posição. Tá meio feio aí, mas é S menos SO, né? Distância final menos distância inicial é igual a velocidade vezes o tempo percorrido. E com essa fórmula a gente consegue fazer a maioria, né, se não todas as questões de MRU. Porque MRU é um movimento muito simples e só tem uma fórmula porque a velocidade sempre é constante, né? Então, se a velocidade é constante, a gente tem várias formas de descobrir essa velocidade. A questão pode dar o tempo e a distância percorrida, ou ela já dá a velocidade e ela quer descobrir a distância. Então, por ter essa simplicidade na fórmula, né, só tem uma fórmula que a gente, inclusive, pode generalizar um pouco mais e fazer algo como S mais SO igual a VT, como é a maioria das vezes que o livro coloca, né, os livros colocam. Essas duas coisas são iguais. Ah, a gente pode complicar um pouquinho. Por exemplo, em vez da gente fazer só de um objeto, a gente coloca dois objetos em movimento e pede que ponta que eles vão se encontrar. No caso, cada objeto vai ter sua velocidade, vai ter sua distância inicial, ou seu tempo de deslocamento nesse problema, e assim por diante. E já que a gente tem tudo isso aí, né, a gente pode ser até um pouco complicado, mas complicado de tentar resolver para vários objetos ao mesmo tempo no MRU, mas na verdade não é. Eu vou mostrar daqui a pouco que na verdade é algo muito simples de se fazer. Pois bem, antes da gente continuar e fazer alguns problemas, a gente tem que falar um pouco sobre velocidade média. E o que é velocidade média? Se vocês pensarem um pouco no mundo real, né? Vocês sabem que quando a gente está percorrendo, né, uma estrada, fazendo uma caminhada, a gente nunca vai ter uma velocidade constante, por causa dos obstáculos que tem no caminho. A gente às vezes para, né, para fazer qualquer coisa. E então a velocidade nunca é constante, certinha, nesse intervalo de tempo. Tem essas variações de velocidade. Mas a gente pode pegar a média dessas velocidades, né, e dar uma velocidade média para esse percurso inteiro que, não coincidentalmente, né, não é uma coincidência, mas se você fizer a velocidade vezes o tempo que você levou para percorrer uma distância, vai dar a própria distância, mesmo com todos esses intervalos de parada, de variação de velocidade. A velocidade de um ponto pode ser maior que outro, mas usando a velocidade média, a gente está regularizando, está dizendo que a velocidade foi constante e simplifica o nosso problema na hora de fazer por MRU. Beleza? Pois bem, se a gente tem uma velocidade média, então, a gente pode, em vez de resolver um problema muito complicado com velocidade constante, ou velocidade variando, que a gente não sabe como resolver ainda, né? A gente pode simplificar e usar a velocidade média para fazer nossos problemas de MRU. Então, a gente pode colocar o, o VM, isso aqui, nessa fórmula e a gente vai conseguir uma aproximação muito boa do do movimento que a gente faz na vida real. Então ficaria algo mais ou menos assim. Deixa eu colocar mais para cá. VM vezes T. O M ficou meio feio aqui, mas
seria algo mais ou menos assim. Então, se a gente tem essa velocidade média, a gente pode simplificar nossos problemas de um caso real, né, de velocidades que não são constantes, velocidades variando no tempo, para um caso de velocidade constante, que é o MRU, que é só tem uma fórmula, é um modo mais fácil para fazer, diferente do que fazer várias, eh, se não me engano, 3, 4 fórmulas para fazer um problema de velocidade variando no tempo. Outro modo que poderia fazer também é pegar, cada intervalo de tempo, ver qual é a sua velocidade, né, se a velocidade variar pouco, a gente pode separar esse em várias velocidades e fazer a distância para cada intervalo de tempo, e a gente ia conseguir cair no mesmo resultado para S. Pronto. Hum. Pois bem, antes da gente falar de mais questões ainda também, temos que tratar do caso de conversão. Hã, na física, a gente tem distância, né, ΔS aqui, a gente coloca em metros. A gente ΔT, que a gente geralmente coloca em segundos. Mas às vezes, como vocês já viram no visor do carro, a gente trabalha com quilômetros por hora, né, a velocidade. Então a gente tem que saber fazer essa conversão, de metros por segundo para quilômetros por hora. E não é algo muito difícil, certo? É apenas uma razão de proporção que vocês certamente podem descobrir, sozinhos, né. Mas para simplificar, a gente tem, né, para simplificar, que a gente tem velocidade, que é metros por segundo. Para transformar em quilômetros por hora, a gente tem que multiplicar por 3,6. A gente acha a da velocidade em quilômetros por hora. Para chegar de quilômetros por hora para velocidade por segundo, para metros por segundo, a gente vai fazer o processo contrário. Isso aqui está multiplicando, embaixo a gente tem que fazer uma divisão de 3,6. Ficou meio feio aí, mas a ideia é multiplicar de 3,6 para achar quilômetros por hora e de quilômetros por hora dividir por 3,6 para achar metros por segundo. E a gente só tem uma fórmula para MRU, né? É a fórmula inicial que a gente começou aqui. V igual a ΔS sobre ΔT. Com velocidade constante, a gente pode fazer todos esses passos aqui para achar a equação horária da posição. E a gente tem a velocidade média, que é a média das velocidades no intervalo de tempo, que a gente aproxima um problema do caso real, né, de velocidades não constantes, para o MRU, para simplificar nosso trabalho. E nada melhor do que demonstrar, né? Então vamos fazer algumas questões aqui. Vou mover isso aqui para cima, já que a minha letra é grande. E vamos ver como é que vai acontecer. Muito bem. Questão 1. Um móvel animado de movimento uniforme percorre 30 metros com velocidade de 3,36, né, quilômetros por hora. Em quanto tempo o móvel faz tal percurso? Uma dica quando estiver fazendo questões de MRU é você ler a questão uma vez, certo? E depois você relê procurando as informações importantes. Então, o que seria de informação importante aqui? A distância que ele percorre, que é o 30 aqui, isso é importante, e a velocidade, que ele está dizendo que é 36 quilômetros por hora. Essas são as coisas mais importantes dessa questão. Então, anotando aqui, a gente sabe que ΔS igual a 30 metros, né? Tem que colocar a grandeza que a gente está trabalhando, porque a gente vai precisar converter. A gente não pode fazer
equações com grandezas diferentes, senão o resultado dá errado. E temos a velocidade, que é constante, né, a gente sabe, de 36 quilômetros por hora. A gente sabe que, como eu já falei, né, a gente não pode trabalhar com grandezas diferentes, né? A gente está com grandezas diferentes aqui, deixa eu marcar. A gente aqui tem aqui em metros e aqui a gente tem quilômetros. Então a gente tem que resolver converter um desses dois aí. Não importa qual você tentar converter, né? A gente sabe que de metro para quilômetros a gente tem que dividir por 1000. Se a gente quiser achar o tempo em horas. E se a gente quiser achar o tempo em segundos, a gente pode converter o valor da velocidade para metros por segundo. E é isso que eu vou fazer aqui. Então esse V novo aqui, em metros por segundo, seria algo... Opa! Seria algo do tipo 36 dividido, né? Que tem que fazer a divisão, vou mostrar aqui. Se a gente quiser converter de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Então, dividindo 36 por 3,6, a gente vai ter algo de 10, né? 10 metros por segundo. E agora que a gente tem esses 10 metros por segundo, né, que é o valor que a gente, da velocidade, a gente pode colocar naquela fórmula inicial, né, de V sobre ΔS, e a gente vai descobrir qual é a nossa tempo. Pois bem, a gente pode fazer então o seguinte, a gente pega aqui, tem a velocidade, tem essa equação, V igual a ΔS sobre ΔT, e eu vou colocar aqui mais do lado, só para dar espaço, V igual a ΔS sobre ΔT, a gente tem ΔS, e a gente tem V, a gente sabe então que 10 é igual a 30, que é a distância percorrida que eu coloquei ali na frente, sobre ΔT. Passando esse T para cá, e esse 10 para cá, a gente tem que ΔT é igual a 3 segundos. E essa é a resposta dessa primeira questão.